Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Pense Nisso. Aquele podcast que tem a ideia e intenção de trazer para você conceitos, histórias, assuntos que vão agregar na sua vida pessoal, agregar no seu dia a dia, enfim. Eu sempre comento que a ideia de trazer pessoas aqui são pessoas que têm êxito, que têm sucesso, mas de repente talvez elas não tenham passado ainda pela calçada da fama, né? Ainda não chegaram lá, mas estão em busca disso. Aproveitando você que está nos assistindo aí hoje, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, de acionar as notificações. E quando você está compartilhando, está curtindo, está acionando as notificações, você está ajudando esse canal a crescer ainda mais. Nos siga no Instagram, né, no Spotify, siga a gente ali, porque fazendo isso, você estará ajudando a gente a crescer e mantendo esse conteúdo aqui na internet, ajudando as pessoas, trazendo histórias que são histórias bem bacanas, que nos ajudam bastante e ajuda você também que está nos assistindo. Então você vai ser generoso no momento em que você distribuir isso, compartilhar isso com as pessoas. Isso é um sinal de generosidade. Hoje a gente está completando o 25º Pense Nisso. E olha que interessante, já se foram 25 semanas no ar. Fora o que a gente gravou um pouco antes, tal. Então são alguns meses já que nós estamos no ar. E lá no primeiro dia, quando eu comecei com o canal, eu trouxe uma pessoa especial, né, que começou comigo naquele dia, a minha esposa. E hoje, por nós fecharmos aí 2 ciclos de 12, olha só, fechamos 2 ciclos de 12, eu tô trazendo a Neu de novo, né, Neu? Isso aí. A Neu Kulka, ela tá aí de novo pra gente conversar um pouquinho. Só que hoje, a gente vai fazer uma conversa um pouco diferente. Como a história do canal, a ideia é que a gente realmente pense sobre as coisas, que nós tragamos conceitos sobre vida, enfim. A gente quer trabalhar um pouquinho hoje e falar um pouquinho sobre autoconhecimento, né? Então, trouxe ela aqui para que nós possamos falar sobre esse assunto, né? Se você assistiu todos os episódios, se não assistiu, te convido aí assistindo. Das 24 pessoas que vieram aqui, 11 delas eu tive a oportunidade de trabalhar com elas, né? Você vai observar que várias vezes lá no podcast a pessoa fala, quando a gente conversou sobre isso, quando a gente viu aquilo e tal, foram pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar com elas de alguma forma. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje, sobre essa questão do autoconhecimento, de se desenvolver. Afinal de contas, o Pense Nisso nasceu por causa disso. Aliás, nas minhas postagens no Instagram, normalmente lá no final da minha postagem eu sempre coloco Pense Nisso, né? E foi aí que nasceu a ideia desse nome do canal, desse podcast, para que a gente possa pensar sobre as coisas e falar um pouco sobre essa questão de autoconhecimento. Por exemplo, o trabalho que a Neu faz ali com consultoria de imagem, né? O que isso traz de conhecimento para as pessoas? O que o meu trabalho a nível de mentoria, você talvez nem saiba o que eu faço, né? Eu trabalho com a área de mentoria, com palestras, com desenvolvimento humano, e a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, Neu? Exatamente. E aí, como é que a gente começa a falar sobre isso? Vamos lá. Olá, que bom estar aqui com vocês de novo. E é muito bacana a gente pensar em autoconhecimento pra gente, né? Claro, auto é de mim mesmo. Mas, acima de tudo, a gente tá tão se comparando com o outro ultimamente, que quando a gente se autoconhece, a gente vive melhor, sim. Por quê? Você sabe por que você age de tal e tal forma, por que você gosta disso, por que você gosta daquilo, e não fica pesado você... não faz sentido mais se comparar. Aí esse peso da comparação vai embora, porque você entende por que você age de tal forma. Esses dias eu vi uma frase do Pedro Calabres dizendo, né? Conhecimento traz liberdade. Autoconhecimento traz liberdade. Sim, sim. Né? Então, quando a gente se conhece, traz uma liberdade. Quer ver? Eu lembrei de uma história. Ontem até eu falei, eu posso comentar isso sobre essa questão? Né? Ela falou, pode, claro, não tem nada de problema com relação a isso. Porque ela sempre comentou comigo que quando ela vai numa consulta médica, os médicos gostam muito da forma com que ela
externa aquilo que ela está sentindo, porque ela conhece muito bem as reações do seu corpo, né? Sim. Qual que é o sentimento do médico quando você chega na frente dele e diz assim, tá, como é que é isso? Fala um pouquinho. Uma das vezes, eu tava, acho que com uma infecção urinária, alguma coisa assim, e eu cheguei pro doutor e eu dizia assim, doutor, eu sinto uma dor, assim, em pé aqui, ó, na barriga. Dele, que lado? E fui explicando pra ele, nossa, é tão legal quando alguém explica certinho o que tá sentindo, porque fica mais fácil de eu encontrar o diagnóstico. Não quer dizer que tá exatamente correto, porque às vezes a gente sente uma coisa e expressa outra, sei lá. Mas, no geral, eles me dizem, que legal, você conhece bem o seu corpo e é isso mesmo. Daí eles partem para um diagnóstico que fica muito mais próximo de a gente conseguir fazer um diagnóstico certinho e fazer esse tratamento e, claro, obter a cura o mais rápido possível. Isso é possível porque você se conhece. Sim. Eu paro para me ouvir, né? Porque o corpo grita. O corpo grita, é verdade. O corpo grita, o corpo fala. Então, assim, cada vez que a gente tá à vontade com a gente mesmo, agora em se tratando de consultoria de imagem, quando a gente tá à vontade com a gente mesmo, você não tem aquela sensação de ficar se arrumando o tempo todo. Aí, estou inadequada. Puxa, não, tá tudo bem. Você fica tranquila, sossegada, né? Não faz sentido você ficar se organizando, porque já está organizado para você. Você está em paz, você está bem. Você sente isso. E, na verdade, a pressão que vem sobre a gente em qualquer área da nossa vida, em qualquer atitude que a gente tenha, vai dizer se a gente está bem ou não está. Sim. Porque a pressão revela a gente. Por isso que é bacana a gente se vestir dentro daquilo que é confortável pra gente, que é bacana pra gente. Às vezes a gente coloca, sei lá, vamos supor que hoje nós tivéssemos que ir no tapete vermelho. Lá no Oscar, não sei o que. A gente teria que ir de black tie, tudo que pede. Mas ainda assim, você pode colocar uma cor, colocar uma coisa que deixe você confortável lá. Mesmo estando de black tie. Então, faz sentido você se autoconhecer por isso. Porque daí você coloca pra você aquilo que fica mais confortável, mais tranquilo. E essa questão de autoconhecimento também traz paz pra você, né? Traz a liberdade e traz a paz justamente por causa disso. Porque realmente hoje, quando a gente olha, né, as mídias sociais e olha tudo que tem acontecido, eu às vezes... né, até penso em fazer alguns vídeos sobre e tal, mas você falar em 1 minuto e 30, falar em 30 segundos sobre muito pouco tempo, né? esses assuntos é muito pouco. Foi por isso que surgiu essa ideia, né, conversando em casa, né, tendo uma DR, mas não foi uma discussão de relação, e sim uma discussão sobre o que a gente poderia trazer aqui e tal, né, que eu acabei tendo essa ideia de conversar sobre isso. Porque hoje, quando nós olhamos para as mídias sociais, a gente vê uma exposição, isso já está até cansativo de se ouvir falar, mas a gente vê uma exposição de algo que na realidade não é realidade. Ela não traz a realidade. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas que na mídia social parece ser algo assim, que fala, eu quero essa vida para mim. Mas ela também quer essa vida para ela, porque ela não tem essa vida, né? Só que primeiro se vende algo que não é verdadeiro. E parece, às vezes, que aquilo que é a verdade não pode ser dita, não pode ser trabalhada, não pode ser mostrada, porque parece que isso não traz sucesso, não traz êxito, tal. O vendável, né? Não é o... O vendável é a Ferrari. O vendável é a roupa de marca. O vendável é você... Look novo todo dia. O novo todo dia. Você ter algo diferente todo dia. Um restaurante diferente todo dia. No teu caso, ficar falando frase de efeito para um monte de gente... como se a gente levasse... como se a gente trabalhasse com pessoas que não entendem de nada e a gente quisesse levar o maior número de pessoas para ter engajamento, para fazer o teu... Instagram, a tua mídia lá crescer. E, na verdade, a gente não enaltece o consumidor de verdade que precisa de uma realidade. Isso, a realidade do dia a dia. É muito difícil isso. E a ideia é você trazer uma realidade, porque o foco, né, quando eu não vou falar de ninguém aqui, né, falando de mim. O meu foco, o seu foco, eu sei que é assim também, algumas pessoas que nós conhecemos, é você ter o melhor para as pessoas.
Que o Pense Nisso nasceu por causa disso. Né? Eu quero que a pessoa receba alguma coisa de conteúdo, de valor, que traga, essa pessoa possa ser abençoada, porque eu creio naquela palavra que diz: "Se tu uma bênção". Né? E a ideia é trazer isso. Por exemplo, né, uma coisa que esses dias eu vi uma pessoa falando e concordo plenamente com ela. É o empoderamento. Eu vou fazer algo para te empoderar. Caraca, velho. Se eu vou empoderar alguém, quer dizer que eu tô dizendo que essa pessoa não tem poder nenhum. Né? Então eu primeiro assumo que ela é uma incompetente. E você é muito poderoso, né? Eu assumo que a pessoa é muito incompetente para eu trazer a ela, com aquilo que eu tenho, o poder. Não tem sentido isso. Na realidade, todas as pessoas têm o seu potencial, todas as pessoas têm as suas habilidades. O que acontece muitas vezes é que elas não conseguem desenvolver isso, e aí a gente pode ajudar essa pessoa a encontrar esse poder que está dentro dela. Então, resumindo, o nosso trabalho, ele faz o quê? Aperfeiçoamento daquilo que você já tem. Na verdade, tudo já está dentro de nós. Está, gente. Está. E não é chavão. A gente precisa buscar isso. E quando eu falo isso aqui, em qualquer lugar que eu vou, eu falo para vocês com conhecimento de causa no seguinte sentido. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu jamais imaginei que eu fosse fazer isso. Imagina. Não precisa trimelicar, tá bom? Sou manca. Não uso mini saia, não uso coisa justa, não uso transparência, não uso salto. Eu tinha tudo de errado, ok? Sempre entre aspas, esse errado ou certo aqui. Eu tinha tudo de errado para não fazer isso. Mas veja, ao eu me autoconhecer, eu observei que, independente daquilo que eu uso. E você tem segurança para isso. Aí eu fui estudar, fui buscar o que era melhor para mim, para aquilo que eu preciso, para minha necessidade. Hoje, ainda estava escrevendo lá sobre o estilo ser adequação. E não adianta nada eu ter força, eu querer, eu ter uma vontade, se eu não me adequo a algumas situações que me acontecem. Você já pensou se eu ficasse eternamente parada lá? Puxa, eu não posso usar salto, daí eu ia deixar de ajudar tanta gente quanto eu já ajudei, e eu também não ia estar em paz, porque eu ia sempre estar querendo usar o salto que eu sei que eu não posso usar. Não posso, não adianta. E não é isso que vai definir você quem é. Mas isso não me define. Não define você. Porque não é o salto que define alguém. É o que a gente faz com toda a dificuldade que a gente tem. Então, veja, é muito mais sensato da minha parte aperfeiçoar com um profissional, com alguém que eu tenha empatia, ou até mesmo sozinho. Você, hoje em dia na internet você encontra tanta coisa boa. Você encontra coisa boa na internet sozinho. Você tem que reciclar qual lado que você quer ir. Porque tem um monte de vertente. Uma das vantagens que você tem, né, quando você tem um profissional junto com você, que você consegue tratar a coisa um pouco mais personalizada, mais profunda. Claro. Né? Agora, que tem informação para todo mundo, tem. Né? Agora, o importante é você conseguir trabalhar isso. Quando você tem alguém para prestar contas nesse processo, aí muda bastante. Né? Então, quando eu tenho alguém para prestar contas... E veja, o prestar contas... Deixa eu te falar um negócio bem importante aqui. Né? Sobre prestação de contas. O prestação de contas não é porque você me contratou a ANEL, contratou qualquer profissional, e aí é por isso eu estou vendendo isso. Não. Para que a tua vida tenha sucesso em qualquer área, é importantíssimo você ter alguém para prestar conta. Pega isso. Exatamente. É importante você ter alguém para prestar contas. Porque aí você tem um compromisso assumido e isso te ajuda a sair da procrastinação. Porque a procrastinação é uma das coisas que... todo mundo passa por ela. Que mais nos pegam, Todo mundo tem isso. Se fala um monte sobre procrastinação. Então, se eu tenho alguém que eu sei que eu vou sentar na frente dessa pessoa de tanto em tanto tempo para mostrar alguma coisa, essa é uma ferramenta que eu tô te dando de graça aí, no sentido de que você entenda assim, cara, se você tiver isso, você já anda um caminhão. Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas, pode ser que no começo, como ela vai ter que sentar com você na quinta-feira,
E aí você tá prestando conta pra essa pessoa, você vai lembrar na quarta-feira à noite, putz, eu tinha que ter feito aquilo. É capaz de você não dormir pra você preparar. Foi o jeito certo de fazer? Não, porque você teve 7 dias, você teve 15 dias, você teve 30 dias pra fazer. Mas pelo menos te incomodou aquele troço. E aí você vai começar a fazer diferente, né? E aí eu tenho que prestar conta porque eu tenho que tirar foto de look, eu tenho que falar daquilo, eu tenho que dizer aquele tarefa que eu tinha que fazer. Eu tenho que prestar conta sobre as minhas finanças pra minha esposa, pro meu esposo. Eu tenho que prestar conta pro meu... Cara, se não tiver pra quem prestar conta, a gente larga. Isso é normal da nossa mente. Sim, sim. A gente não vê sentido. Veja, eu lá em 2017, eu comecei a fazer a consultoria em 2015, comecei a trabalhar e não queria mexer com o Instagram. Não queria. E se você me segue, você sabe que eu não sou lá a musa do Instagram, porque eu não gosto dessas coisas. Tecnologia para mim é bem complicado. E aí, eu fiz o quê? Eu me comprometi com alguém que eu ia eu fui para a França em 2017, outubro de 2017. A partir dali eu ia começar a fazer os meus posts. Então hoje, quando eu quero parar, eu lembro de que eu me comprometi lá atrás com ela. Não, a partir de hoje eu vou fazer. E a minha palavra é uma só. Vou fazer, eu faço. Custe o que custar. Então, assim, essa prestação de conta não é pesado no sentido, tem que fazer isso, tem que... Não, é para você crescer. Só que um ponto importante nisso, né? Essa é uma ferramenta pesada para isso. Porque ao mesmo tempo que ela pode te ajudar, ela pode te prejudicar. Por quê? Se você não consegue lidar com essa pressão, nem começa. Uhum. Então, se você ainda não tem a condição de lidar com essa pressão, porque aí você vai começar a se culpar demais porque você vai ter que prestar conta para alguém, então não faz isso, dá um passo anterior nesse sentido, né? Procura um auxílio nessa questão da procrastinação, tal, para te ajudar, para que você não sofra por isso, porque senão aí você tem mais um peso nas tuas costas. Sim. Né? E isso é que as mídias têm feito, elas têm largado um peso nas costas da gente. Pô, todo mundo consegue, todo mundo cresce, eu não? Que meleca. É que na verdade assim, a gente tá muito, parece-me que condicionado a ter que levantar muito cedo, ter que deitar muito tarde, ter que responder na hora todas as mensagens que te chegam de orçamento. Você tem que chegar no horário, no meu caso, nos meus ensaios, nos meus clientes. Eu tenho que fazer minhas coisas em casa, eu tenho que ir para academia, eu tenho que ir para o Pilates, eu tenho o quê? E é importante a gente pensar que dentro de toda essa lista de coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que parar um pouquinho e se cuidar exatamente nesse sentido, de dar um tempo de fazer qualquer coisa. Sabe, parar? Não importa quanto. Eu não sei qual que é o tempo que você pode parar, né? Eu tenho o meu tempo. Mas a gente precisa disso. Só que a gente tá perdendo isso. E aí a gente perde a mão, porque quando você vai fazer toda essa lista de coisas que eu falei, você tá muito estressado, porque, cara, você não teve tempo pra nada. Porque assim, ó, às vezes você não... Ontem a minha prof de Pilates perguntou assim pra mim: ô Neu, às vezes quando você vai olhar lá uma mensagem, você vai responder. De repente, quando você vê, passou 15 minutos, você não respondeu a mensagem e você tá... Com todos nós tem acontecido isso. Não é porque a gente tá perdido no mundo. Não, com todos nós. Por quê? A gente tem muita informação ao mesmo tempo e a gente quer dar conta de tudo. A gente quer dar conta de tudo. Não consegue dar conta Não, não. E às vezes a gente... E aí que tá o problema. Aí nasce o super-homem e super-mulher, que não é verdade. Ao não conseguir... Às vezes a gente trava na frustração, na procrastinação. Aí o Silmar pode falar um monte sobre isso, né? Essa é a área dele, graças a Deus, não é a minha. Então ele pode falar sobre isso. Mas eu vejo que esse autoconhecimento em qualquer área, gente. Qual que é o melhor jeito para escovar os dentes? Olha só que básico. Para escovar os dentes, para juntar menos tártaro. Você tá perguntando isso? Eu tô perguntando. Não sei. Não. Você vai ter o teu jeito. Porque o teu dentinho lá é o teu formato, é o teu jeito, a tua escova. Qual o melhor jeito? Entendeu? Tem uma técnica? É o teu. Claro que tem. Tem um jeito correto de... Claro que sim. Não, sim, claro. Entendeu? Então, é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. É que eu já fiquei aqui, tem uma técnica nova para escovar os dentes? Não. Nem sou dentista, tem um curso então que venderam agora para escovar dente? Então, assim, veja. Cada vez que a gente se autoconhece nas pequenas coisas, você passa a fazer isso melhor. Faz pouquíssimo tempo que eu tô indo pra academia
E eu tô vendo o quanto isso melhorou a minha vida no sentido do sono. Gente, é impressionante o quanto o sono melhorou a minha vida. Eu passo por algumas irritações durante o dia, nos meus afazeres, aquela loucura, né? Aquele estresse. Ainda assim, eu fico muito melhor para lidar porque eu dormi bem. Então, o sono ajuda muito. São pequenas coisas. Só que a gente não se dá esse tempo de sono, de comer bacana, de, sabe, sentar e ficar ali, ter o teu momento. 10 minutos, um chá, um café, sei lá, um bombom. Eu não sei o que você gosta. Mas a gente tá muito atropelando-se. Correndo atrás de alta performance o tempo todo. Isso. Essa semana eu fui dar aula numa escola, num curso de desenvolvimento de liderança. E aí, tinham lá 63 pessoas nesse curso. E coube a mim falar sobre mentoria, falar sobre superando obstáculos, um outro módulo do curso, e também sobre um módulo chamado coach, né? E cara, falou de coach, você já deve ter ficado meio assim aí do lado, né? Pois é, eu faço processo de coach também, né? E aí quando eu cheguei pros 63 alunos lá, eu perguntei aí, o que vocês acham de coach? Cara, praticamente todos disseram que não gostam e que acham errado, que acham ruim. E não sei o que, né? Cara, por que isso acontece? Porque existem coisas que estão sendo ditas que não são a realidade do negócio, né? Que não é isso de verdade. Determinado exagero, mas imagina, né? Cara, você ter que se desdobrar 99 vezes todo dia. Ninguém suporta essa pressão. Não tem corpo físico, não tem mente que suporte isso. Você acorda, a primeira mensagem que você vê no seu Instagram, qual que é? O que você já... Olha só, se você acordou 5 horas da manhã, já tem essa mensagem. Se você acordou às 7, já tem essa mensagem, independente da hora. O que você já fez hoje para ser um ser humano melhor? Eu só acordei. Cara, né? Que doideira isso. Eu só acordei. E aí, né? Aí eu até brinquei com ele. Aí a gente tirou um pouco desse pensamento crítico, né? De coisa ruim com relação ao coach, porque na realidade, como tem o coach, tem o médico, tem o advogado, todos têm as suas profissões e têm os seus bons e os seus maus profissionais. Sim. Pronto, sim. Né? Mas, por exemplo, uma pira que eu vejo assim, né? Qual é a pira que eu vejo com relação a esse sentido? Você precisa levantar às 4h59 da manhã. Eu até te usei como exemplo, né? Às 4h59 da manhã. Por que você tem que levantar às 4? Não, porque você levantando às 4h59 da manhã é o milagre da manhã, e até às 8 horas da manhã você já fez uma porrada de coisa. É óbvio, cara. Você levantou às 5. Já deu 3 horas. Quando chega às 8, já deu 3 horas, cara. Tem uma cara que tá levantando às 8 horas da manhã, já fez um monte de coisa. Beleza. E aí a galera fica tudo louca, né? Vamos lá, porque não sei o que, levantar às 8 da manhã. E ainda toma um banho gelado, né? Toma um banho gelado ainda. Meu Deus do céu. Tudo bem que melhora a pele, gente. É sério. Tudo bem. Mas não é a ideia aqui, né? Eu odeio banho gelado. Mas vamos lá. Aí eu pego a minha esposa como exemplo. Ela levanta às 7 da manhã. Mas ela acorda às 11. O que adianta levantar às 5 da manhã pelo jeito fisiológico que ela tem, pela composição fisiológica que ela tem, e dizer que, não, eu tô cumprindo isso e fazendo, levantando às 5 da manhã e vai me trazer um bom resultado. Não, você não vai produzir nada até às 8, até às 11 da manhã. Agora, em compensação, eu vou dormir com as galinhas. Daí, na 9 horas da noite eu quero dormir, ela tá no pique total. Só que eu levanto às 5 da manhã. Para mim, levantar às 5 da manhã... Ok, para que eu possa levantar, tranquilo. Para ela, horrível. Então, cada um tem um jeito. Não dá para colocar no negócio. Eu sou meio contra esse negócio dos 5 passos para isso, 3 passos para aquilo. E não sei o que, a felicidade. Aqueles livros que você compra aí em aeroporto, né, cara? Silmar, você faz autoajuda? Faço, mas não é desse jeito. Né? E um ponto importante, né? A gente às vezes trava, né? O que nos faz travar? Né? O nosso cérebro, ele não reconhece aquilo que ele não viu. Então, se ele não sabe, é óbvio, né? Se você não viu uma coisa, você não sabe o que é. O teu cérebro é a mesma coisa, né? Então, porque você não conhece, você não viu, você não reage a isso, você não tem nenhum tipo de ação com relação a isso. Nós temos passado, presente e futuro. Eu vou perguntar para você, qual desses 3 é o mais importante? Ô, Theo, qual dos 3 é o mais importante? Passado, presente ou futuro? O que você acha?
Presente. É interessante que toda vez que a gente faz essa pergunta, a maioria das pessoas responde igual até o presente. Mas não é o presente. Tá, Silmar, qual que é? É o passado? Também não. É o futuro? Também não. Uai. O mais importante não tem. Todos eles têm a sua importância. Sim. Só que o que acontece? O presente ele é muito cruel. Por que o presente é cruel? Agora há pouco eu tava chegando aqui e tal, e aí, Bia, Silmar na água, não sei o que e tal, eu quero água. Quando eu falei que ela trazer a água aqui, eu tava pedindo algo que viria pro futuro. Ela entregou a água para mim. Já passou. 3 segundos depois, pela neurociência, pelo teu cérebro, aquilo que tá aqui já passou. Quer ver? Engoli, passado. Então o passado ele tá muito mais presente do que qualquer outra coisa. De 3 a 6 segundos após você tomar uma decisão, já se tornou passado. Gente, é muito curto. Né? E é muito pouco tempo. Então o que acontece? Todas as decisões que você toma, essas decisões elas são tomadas baseadas nas suas experiências. As decisões são tomadas baseadas na sua experiência. Ou seja, no seu passado. E se existe um histórico ruim, vai me fazer tomar que decisão? Baseado nesse histórico ruim. Né? E o que a gente tem que trabalhar na realidade, às vezes não é nem desenvolver uma puta habilidade. A habilidade já está lá dentro. Sim. Ele só não consegue fazer porque ele teve uma experiência ruim lá atrás. Algo bem complicado. Por exemplo, quer ver uma coisa que o pessoal fala bastante? Eu já disse, tá? Então se você vai ver lá algum post antigo meu no meu Instagram, provavelmente você vai ver algum vídeo, alguma frase ou coisa parecida eu dizendo assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Já ouviu isso, não? Já ouviu, Theo? O que você acha dessa frase, Theo? Sendo bem sincero. Não sei. O Theo falou assim, não sei. Ele não quer chutar minhas canelas. Né? Mas vai com medo mesmo? É mentira, velho. Isso é uma mentira que estão contando pra nós. Como assim tá com medo, vai com medo mesmo? Quer ver como é mentira? Você vai na Bíblia. Na Bíblia está escrito 365 vezes não temas. Então não é para fazer as coisas com medo, é para fazer não temendo. Não é para ter medo. Tá, mas se não é, como é que eu vou fazer se eu tenho medo? Você vai vencer esse medo. Como que eu venço o medo? Se conhecendo. A partir do momento que eu me conheço, que eu consigo entender os gatilhos desse medo, eu vou conseguir vencer esse medo e aos poucos eu vou caminhando. Exatamente. Porque vai com medo mesmo, é trauma em cima de trauma. Né? É uma coisa absurda. Uma mentira que contam pra gente que eu mesmo já acreditei. Não é? E é bom se libertar dessas coisas que a gente pensava até um certo tempo de uma forma e de repente a gente... Porque a verdade liberta. Por isso do autoconhecimento. Conhecereis a verdade libertará. Por isso do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele, se você fizer certinho, ele não é mentiroso. Ele é o que é. Ele é o que é. O autoconhecimento é isso. Então, a partir do momento que a gente, nesse autoconhecimento, se entende com a gente mesmo, né? No meu caso, a roupa, no Silmar, a questão da mente, das vontades, das emoções, o que acontece? Fica muito mais fácil de você não ser passado para trás. Por tanta fotinho bonita, por tanta gente dizendo para você que isso, que aquilo. Às vezes, aplicou-se muito bem para ele trabalhar 14 horas por dia. Para você não vai aplicar isso, não vai dar certo. Porque você é um outro ser humano, você é singular, você é único. Você já sabia disso? Não vai, a coisa dele não vai aplicar para você. Mas nesse autoconhecimento, ao não se deixar ser levado por isso, aquilo outro, a gente ganha tempo no sentido de que a gente consegue, sabe, valorizar aquilo que a gente é e fazer valer muito mais pontualmente, sendo muito mais verdadeiro, muito mais real. Eu trabalho com pessoas que me dizem muito assim, eu escuto muito isso, me mandam muita mensagem assim, você é muito real. E eu sou mesmo.
Sei lá, né? Porque eu tô gravando um podcast com o Silmar, era pra eu ter ido fazer make de manhã, era pra eu ter ido fazer cabelo de manhã. Não fui, sabe por quê? Esse é o meu dia a dia. Meu dia a dia é sempre certinho. Agora, eu vou numa festa, vou lá no tapete vermelho. É óbvio. Aí merece um cilhão, não sei o quê, mas do contrário, não. Porque isso é a minha realidade. Quem aguenta todo dia colocar cílio postiço, até dói depois se incomodando. Então, é essa realidade que a gente tá muito complicado da gente saber. Porque daí, enquanto a gente quer ser real, e às vezes não é nem que a gente quer ser real, é o que a gente pode, né? Eu quero ler uma mensagem aqui do Miquel. Eu zoei com ela. Eu falei, pô, por que você não coloca no celular, cara? Olha o que ela fez. Gente, olha, que negócio é esse? Você trouxe um papelzinho. Quase velha. Então, assim, eu já tô usando óculos. Aí eu escrevi bem grandão. Eu não assim, uso óculos. Ele usa lente, tá? Pronto, falei. Mas eu quero ler aqui pra vocês uma mensagem do Michele que diz assim: a simplicidade exige o que está ao seu alcance e nada além disso. Eu vou repetir pra você, porque eu li várias vezes pra eu entender. A simplicidade exige o que está ao seu alcance e nada além disso. E assim, eu gosto muito de ser simples. Simples em tudo. Em tudo eu gosto. Isso me faz bem. Não é ser simplório, né? É ser simples. O simplório é uma coisa que a gente não liga muito para aquilo, a gente não tá nem, vai de qualquer jeito mesmo. Não, o simples é uma coisa pensada para aquilo que você tem no momento. Então, assim, como o Silmar já falou, eu acordo às 11. Nós começamos a gravar às 10. Eu tive que levantar às 7, me arrumar, não queria ir pra lugar nenhum, fazer cabelo, fazer make. Não precisa. Não precisa. E aqui, pense nisso. É uma coisa de realidade mesmo. É o que você vê em todos os episódios que ele grava. São pessoas reais. Que trabalham muito. Rico, pobre, não interessa. Já tá como é que é? Na calçada da fama. Não tá, não interessa. É realidade. E eu gosto muito, eu prezo muito isso em mim. Essa simplicidade bacana, pensada pra mim, com tudo que está... Por exemplo, a minha simplicidade hoje estava em eu colocar um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de marcação no rosto, porque eu tô pra câmera. Então eu preciso disso. Mas nada muito mais rebuscado que isso, porque a minha realidade é essa. Pra você não pensa assim, você gosta de tudo enorme, grande, tá tudo bem também. Mas daí você vai ter que ter esse tempo para você fazer isso mais rebuscado, mais organizado para você, de uma forma que você consiga manter isso todo dia. E é esse manter, é essa constância que às vezes nos falta. Então a gente precisa se entender com a gente mesmo, e o autoconhecimento traz isso. No sentido de a gente fazer exatamente aquilo que é o melhor pra gente, para que a gente passe a melhor imagem possível. Porque daí eu faço o que é melhor pra mim e não pro outro. Exatamente. Quer ver uma coisa? Quando você começa a olhar no Instagram ou começa a postar alguma coisa no Instagram para que o outro veja, quem que tá direcionando a sua vida? Quem que tá cuidando de você? É você ou é o outro? Porque você tá fazendo pro outro. Uhum. Eu não vou usar preto porque as pessoas não gostam de preto. Azar se as pessoas não gostam. Uhum. Né? Eu vou usar preto porque preto me faz bem. Uhum. Eu não vou trabalhar com consultoria de imagem porque eu não posso usar salto. Uai, por causa disso não vai viver. Uhum. Eu não vou fazer... Não, a gente tem que olhar para nós e ver em nós aquilo que verdadeiramente nós somos. De novo, né? Eu gosto muito dessa frase que diz que o seu jeito é o jeito certo. E né? Então, é o melhor jeito de escovar os dentes, é o melhor jeito de fazer, é o melhor jeito de falar. É o seu jeito. Você foi criado por Deus desse jeito e pronto. O que a gente precisa respeitar são padrões éticos, respeito com o outro, né? Isso tem coisas, são as regras universais que a gente tem. Agora, eu não tenho que entrar dentro de um molde e fazer assim porque todo mundo quer que eu faça assim. Uhum. Isso mesmo. Eu tenho essa liberdade para fazer diferente dentro de um limite. Limite é segurança. Até porque o meu limite termina onde começa o do outro, né? Segurança. Limite, você coloca limite já para limitar, para ter a segurança. Uhum. Não é? Um ponto engraçado, assim, que é interessante é falar sobre zona de conforto, né? Zona de conforto é uma coisa que todo mundo fala. Quantas vezes eu falei, saia da zona de conforto.
Se você não sai da zona de conforto, você não sei o quê. E tal. E, cara, eu sou meio estressado com esse negócio de zona de conforto. Estressado com conforto, né? Ai, que coisa absurda que eu falei agora. Mas por quê? Porque não é bem assim. Na grande maioria das vezes, a pessoa não sai da zona de conforto, não é porque ela não tem habilidade ou não quer fazer alguma coisa nova. É porque ela não quer que aconteça com ela a mesma coisa que um dia já aconteceu. Uhum. Lembra que eu falei sobre passado, presente e futuro? O seu cérebro faz associações com as experiências que você teve. Uhum. Então você vai passar por uma nova situação. O que o seu cérebro para e pensa? Essa nova situação pode gerar aquela dor que eu senti lá atrás? Sim. E esquece, eu não vou fazer. Mesmo que esteja ruim aqui. Mesmo que esteja ruim Ainda aqui. tá mais confortável do que passar de novo por aquilo. Interessante o que você falou. Abre parênteses, se eu me perder, você me chama de novo pro gancho. Tá ok. Me ajuda, se eu me perder pra voltar aqui. Onde que eu tava, né? Tô brincando. Ó, por que isso acontece? De eu me sentir mal num lugar e não conseguir sair dele. Tem um versículo bíblico que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará dele. Quando a gente fala isso para alguém que é cristão, que conhece a palavra tal, vai dizer assim, o que quer dizer esse versículo? Não, ele está dizendo para você ensinar a pessoa na palavra. Está falando para ensinar nos princípios de Deus. Sim, ok. Só que perceba o que está escrito ali. Ensine a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará dele. Ótimo. A ciência, alguns estudos dizem que até os 2 anos de idade você desenvolveu o seu caráter, suas habilidades e tudo mais. Outras dizem que até os 7, outras dizem que até os 13, 14 anos. Não vamos discutir caminho de estudo. Mas até os 13 anos, nós estamos falando de criança pré-adolescência. Uhum. Isso quer dizer que aquilo que você é hoje, com seus 50 anos de idade, tem muito a ver com aquilo que você foi ensinado enquanto criança. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará dele. E aí você está passando por uma situação ruim que te incomoda um monte, você se sente desconfortável, mas você não quer sair dali porque você aprendeu isso. Você foi ensinado assim. Você foi ensinada assim. E aí isso é complicado, porque como é que eu faço? É por isso que tem uns malucos que nem eu, que vai te ajudar a enxergar o negócio de um jeito diferente. Organizar o pensamento. Eu costumo dizer que meu trabalho é organizar pensamentos. Né? Então o que acontece? Tem esse negócio cauterizado na tua cabeça. E aí tem um outro versículo bíblico que eu acho fantástico, que diz assim, não se amolde às coisas desse mundo. Renove a sua mente. Uhum. Mente. A nossa alma está ligada com mente, vontade e emoções. Né? E aí você olha para isso, renovar a sua mente, renovar as suas emoções, renovar os seus pensamentos. E aí tem um outro versículo que fecha tudo isso muito legal. Hoje eu tô pastor, olha só. Tem outro versículo que fecha assim: conforme você pensa em seu coração, assim é. Então veja, cara, eu fui ensinado enquanto criança, fui ensinado no que pensar. Aí eu vivi um monte de coisa baseado nisso. O que eu vou pensar? Vou pensar X. Qual vai ser o meu resultado? X. Uhum. Ou eu renovo a minha mente, eu mudo isso, eu me conheço, eu entendo como isso funciona, eu vejo como é o meu perfil de comportamento, eu vejo como eu reajo às coisas, tal. E aí eu mudo isso, ou eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. E aí não adianta ficar inventando história e tentar fazer. Não vai. Se não se conhecer, não vai sair do lugar. Tá, mas daí eu tô lá na minha zona de conforto com tudo aquilo que eu aprendi e não... Tá difícil, não tá dando certo. Como é que eu faço? Eu quero sair dessa zona de conforto. Como é que eu faço? Precisa identificar onde tá essa causa e ressignificar isso. Uhum. Que é o renovar a tua mente. Uhum. Que é aprender de novo. Mas eu posso fazer isso paulatino? Tem que ser de uma vez? Como é que é isso? Tem pessoas que vão conseguir resolver isso paulatinamente. Outras vão resolver mais rápido. Só que a gente consegue ressignificar isso de uma maneira rápida. É só trocar outro versículo. Né? Você consegue trocar a sua forma de pensar por uma decisão. Uhum. Acho que Filipenses 4:8 diz: se você quer ver? Acho que é isso. Filipenses 4:8. Aliás, 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que esse versículo está dizendo? Cara, se eu tô com um pensamento ruim, troca esse pensamento. Troca esse pensamento. Por que eu tenho que trocar o pensamento? Eu tô dando um monte de dica hoje, olha só. Porque se eu chegar e dizer assim, quer ver você que tá me assistindo aí, Theo, se eu perguntar para você, falar para você, não pense num urso polar. O que vai acontecer imediatamente? A primeira coisa, você já ouviu isso 598 mil vezes, não é? Então, eu falo assim, ó, não pense nisso. O que vai acontecer? Eu vou pensar exatamente naquilo que você falou para eu não pensar. Por que isso acontece? Porque não vamos entrar no método da explicação bem lá no finalzinho de tudo isso, falar tudo sobre isso, que eu vou ficar muito tempo falando sobre esse negócio, mas é mais ou menos desse jeito. Se você diz assim, eu não posso pensar que eu estou com essa dificuldade, o que você faz? Você começa a retroalimentar isso. Então, quando eu digo não pense num urso polar, você pensa num urso polar. Não pense na cor verde, você pensa na cor verde. Aí você vai pensar assim, eu não vou pensar que a minha namorada brigou comigo. Não vou pensar nela. O que você vai passar? Vai pensar nela. E aí você começa a entrar num ritmo que chega a ser hipnótico o bagulho. Porque você começa assim, ó, não penso na Neu, mas eu vou pensar na Neu. Não penso na Neu, penso na Neu. Não penso na Neu, penso na Neu. Eu fico dizendo para não pensar e eu acabo pensando. Fico dizendo para não pensar, eu acabo pensando. E você entra num ritmo. E depois que entra num ritmo, já era. Essa é a grande questão. Então, o que você precisa fazer? Substituir o pensamento. Substituir o seu pensamento fazendo alguma coisa diferente. Ah, pô, eu não consigo... Tô pensando num problema aqui, não consigo resolver. Quando você levanta, sai para dar uma volta, você se desconectou daquilo ali, você quebrou aquele estado emocional, você viu uma outra coisa, quando você volta, você encontra a solução. Porque você estava num ritmo meio que hipnótico com relação àquilo que você estava fazendo. Então, o que eu faço? Eu quebro esse pensamento. Eu quebro meu pensamento de fazer uma coisa diferente. Eu quebro esse pensamento saindo de casa. Porque normalmente o que o cara faz? Se enfia dentro do quarto. E fica. Fica lá. E aí o que resta para ele? A tristeza só vai vindo cada vez mais. Pensando na tristeza. Isso vai derrubando a pessoa. Então o que eu preciso fazer? Substituir, quebrar esse estado emocional. Para isso eu tenho que sair da inércia, decidir fazer alguma coisa, e isso vai mudar com o tempo. E quando a gente decide, a gente corta algumas coisas fora. Total. Né? Que decisão é cortar fora? Quando você diz sim para uma coisa, você diz não para outra. E vice-versa também é verdade. E aí, voltando para a questão da zona do conforto. Era isso que eu tinha que voltar, né? Era isso que eu tinha que voltar. Então, voltando para a questão da zona de conforto. Zona de conforto está muito mais ligado à pessoa não querer repetir aquilo que já tinha feito antes. Justamente por causa dessas questões de pensamento. Né? Algumas vezes a pessoa até não quer. Eu não quero fazer uma coisa nova, tal. Mas a grande maioria das vezes eu não quero sofrer de volta. Sim. Porque a dor incomoda. Sim. Né? Então eu não quero sentir essa dor de novo. Essa é a grande questão. Né? Então a gente precisa... E para sair da zona do conforto, não precisa sair daqui lá na ponta já. Saia devagarinho. Passos pequenos, né? Passos pequenos. Vá se acostumando. Vá treinando. Porque dói. Dói? Porque dói. E às vezes é essa dor que nos faz retroceder bastante por causa exatamente de a gente não saber lidar. Então, quando você vai dando pequenos passos, né, você consegue ir se ambientando a essa nova mentalidade, apesar da dor. Porque vai doer. Crescer dói, não tem jeito. Não tem outra. Olha quem tem filhos, as crianças aí, não sei de que idade direito, mas eu sentia muitas dores assim nos meus braços, nas pernas, quando eu estava crescendo. É a dor do crescimento, né? E isso é quando a gente é criança e depois que a gente é adulto em cima daquilo que a gente acostumou. Que daí a gente quer fazer diferente e há uma dificuldade enorme. Né? Então, essa dor às vezes pode nos parar, mas para que ela não nos pare, vai dando pequenas doses de novos conhecimentos para você. Todo dia um pouquinho. O que você falou mesmo? Aquela questão lá de todo dia aprender um pouquinho? Como é que é?
Não, todo dia eu aprendo um pouco. Eu me distancio do lugar onde eu estou parado. Né? Então, cada dia eu dou um passo. Eu não preciso dar um pulo. E aí, cada passo que eu dou, eu me acostumo com essa nova situação. Exatamente. Aí, beleza, me acostumei aqui agora. Próximo passo. Próximo passo. Né? É assim. Se fizer uma coisa muito abrupta, às vezes, dá um choque. A gente não suporta. E não suporta. Falando nessa questão de zona de conforto, né? Pegar um pouquinho do teu trabalho. Qual foi o caso, assim, porque o teu trabalho é interessante, né? Tem a visão do antes e do depois, né? O meu é muito interno, o teu é completamente externo. Qual foi o caso, assim, que a pessoa, quando ela saiu daqui pra lá, falou assim, meu Deus, olha só o que aconteceu. Tem aí, sem contar nome, né? Me conta uma história, assim, que seja legal. Eu tenho vários casos que eu acho que são bem importantes, assim, mas... Teve uma médica que... Muito simples, assim, muito... Ainda construindo a vida. E ela me dizia... eu queria que as pessoas me vissem como uma médica bem-sucedida. Eu falei, então vamos fazer de uma forma que as pessoas te enxerguem assim. E começamos a fazer a consultoria, eu acredito que em 2019, eu não lembro direito. Acho que foi antes, né? 18, 19. Mas ela tinha bastante dificuldade, questão de dinheiro mesmo, de valores. E eu falei pra ela, não se preocupe, você tá trabalhando comigo, eu tô trabalhando com você. E eu respeito isso, né? Eu acho que a gente... você pode querer as tuas coisas e você ir preparando esse cenário, fazendo aos poucos. Até tem muita sustentabilidade nisso. No sentido de você tá fazendo uma base muito organizada para você, porque você vai fazendo aos poucos, você vai enxergando. Vai estruturando, né? E você vai se preparando todo dia para aquilo. Eu acho saindo da zona do conforto de maneira lenta. Eu acho muito importante isso. Gente, realmente não é o dinheiro. É o que você faz com o que você tem. E o que você tem? Primeiro, está dentro de você, a gente já falou aqui. Boa vontade. Persistência, coerência, dedicação, um carinho por aquilo que você está procurando fazer. O dinheiro, em cima disso tudo que eu falei aqui, vem. Não é possível. E eu tenho visto isso muito claramente na minha vida e na vida dos meus clientes. Então, assim, a gente foi montando aos poucos um panorama para elas ir se acostumando com isso. Eu entendo que não é qualquer consultora que faz isso, tá ok? Isso é um jeito meu de lidar, ok? Eu não... O seu jeito é o jeito certo. Cada um tem um jeito de fazer. Sim. Eu não preciso de que ela tenha muitas coisas não, eu preciso de boa vontade. Eu trabalho com boa vontade. Ela tendo boa vontade, a gente faz. Ah, você não cobra o teu trabalho? Cobro. Senão eu vou comprar como? Meus negócios? Não tem jeito. Entendeu? Eu cobro o meu trabalho, sim. Mas é uma coisa, veja, eu chego lá, a pessoa tem que me pagar, comprar tudo novo. Ela não vai dar conta, às vezes. O mundo não é rico. O mundo tem pessoas ricas. O restante a gente corre atrás, a gente batalha por aquilo que a gente quer. Então, veja, fui arrumando isso com ela e passados, sei lá, 3, 4 anos, ela me mandou uma mensagem linda, dizendo assim que ela chegou no trabalho de manhã no hospital e a amiga dela disse assim pra ela, nossa, que look de médica bem-sucedida. Eu falei, objetivo alcançado. Mas você não tem noção da doçura dessa garota, da simplicidade. No meio disso tudo, ela teve 2 filhinhos lindos. Quer dizer, eu fico pensando no quanto ou onde ela vai chegar. Justo porque ela fez toda uma base e ela está se organizando para isso. Ela terminou de mobiliar uma casa linda. Ela teve os 2 filhos. Ela passou a ser professora. Gente, ela fez um monte de coisas juntamente com a consultoria. E hoje, às vezes a gente se encontra, ela me diz, puxa, eu sou tão feliz porque hoje eu uso cores. Eu sei fazer uma sobreposição, eu misturo estampas.
E quando você olha para ela, você vê que tem uma beleza totalmente dela. Ela não é perua, espalhafatosa. Não, ela não é. Mas você vê, sabe, ela organizou o cabelo dela, que ela, no meio de tudo isso ela teve alopecia. Um início de alopecia. Foi bem complicado. E agora? Eu falei, amiguinha, a gente precisa ir num carinha que vai te ajudar, que é o Ricardo Volpe. Ela foi lá, ele fez um corte bacana pra ela, sabe, dar aquele up, porque ela tava perdendo muito cabelo e ela dizia, eu não sei arrumar, não consigo fazer, e agora? E a gente foi aos pouquinhos. E hoje, quando eu encontro com ela, eu digo, puxa, eu ajudei na transformação dessa vida, né? E tem tantos outros casos, mas eu vejo que eu faço bastante pós-parto. Quando as pessoas chegam lá, elas estão muito assim, tipo, ai, meu Deus, ó céus, ó vida. Porque, gente, a gente quer muito um filho, né, mulherada? A mulherada quer muito um filho, mas, gente, dá trabalho. E se dá. Dá muito trabalho. E você muda tudo na sua vida por causa daquele serzinho lindo que você quis. E nessa mudança toda, você se esquece de você. E aí ficam os enroscos. Ai, mas eu era assim, por que eu não consigo mais? Gente, mudou tudo. Mudou tudo. Hormônio, estilo, mudou mesmo. Mudou. E agora a gente tem que trabalhar com essa sua nova mentalidade. Coisas que antes para você eram muito importantes, agora não são mais. Em compensação, coisa que você não estava nem aí, agora você diz, opa, é importante. Então, veja, nessa questão toda, esse autoconhecimento, essa forma de lidar, de fazer com que a gente decida sair da zona de conforto aos poucos, se percebendo, faz todo sentido todos os dias. E olha que fator interessante, eu não sei se você prestou atenção, que está nos assistindo aí agora, mas foi 3 a 4 anos, né? Precisa demorar 3 a 4 anos? Não necessariamente. Cada um. Tudo depende da sua condição, da sua situação, enfim. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, leva um tempo. Não é varinha de mágica, assim, né? Que pum, eu só mudou, né? Que bom se fosse. Tá, eu vou falar então... Mas a gente nem suportaria essa mudança. Eu vou falar aqui então de uma pessoa... de uma pessoa especificamente que veio de Londrina fazer uma consultoria comigo. Ok? Ok. Ela veio pra cá e em 2 dias nós fizemos tudo o que a gente precisava fazer. Então, ela trouxe as roupas na mala. Eu faço isso, tá, gente? Ela trouxe as coisas na mala. A gente olhou o que tinha, fizemos tudo o que precisava fazer, fomos fazer as compras, fomos mexer no cabelo. Tudo certo. E por causa do jeitinho dela, eu falei, ai, será que ela entendeu? Será que deu certo? Sério, por Deus, eu fiquei assim, tipo, apreensiva num primeiro momento. E a boa surpresa é que hoje, depois de... Também foi um pouquinho antes da pandemia, 3, 4 anos. Eu abro o Instagram daquela mulher... Sabe viço? Uma coisa bonita, uma coisa boa, cores. Mas sabendo organizar aquilo pro jeito que ela quer, pro jeito... Ela ficou 2 dias comigo. Mas assim, eu coloquei algumas coisas para ela entendeu, aceitou, e ela foi ao longo dos meses trabalhando isso para que ela chegasse onde ela está hoje. Então é isso que o Silmar tá falando. Não é de uma hora para outra. Sabe o Esquadrão da Moda? Eu acho muito lindo. E se a gente pegar aquilo lá, vai dar certo. Mas você percebe que teve um ensino. Aí a pessoa tem que praticar. É porque tem que mudar. A mudança, na realidade, ela não é externa, é interna. É na mente. E isso vale para qualquer coisa. Então, para eu mudar o que está dentro de mim, lembra daquilo que eu comentei com vocês? O cérebro faz associações com aquilo que ele já conhece. Ou seja, ele vai pegar o passado. Em cima desse passado que ele vai trabalhar. Então, eu tenho que entender que o negócio não acontece da noite pro dia. Porque se eu esperar que aconteça da noite pro dia, ele não vai acontecer. Provavelmente, você vai se frustrar e você vai deixar do processo porque você não teve o resultado rápido. E não é assim que funciona. E a gente está cada vez mais nessa.
tem que ser rápido. Não tem que, gente. Cada um de nós tem um jeito, um tempo, uma forma de lidar. E às vezes a gente não se respeita nisso e a gente se frustra cada vez mais. Aí você vai para um bom profissional. O profissional te passa lá as tarefas, a forma que tem que fazer, não sei o quê. E você não consegue porque você acha que está muito demorado. Mas não é demorado. É um tempo que tem que percorrer para você entender aquilo tudo. Claro, tem gente que em 2 meses tá, ó. Eu hoje não saio sem colar. Mas eu levei 6 meses para conseguir usar. Por quê? Tudo tem um processo. Só que eu entendi que eu não gostava do colarzão. Eu sou minimalista, eu gosto do menorzinho. Tudo tem um processo. Você pode me chamar de velho, tá bom? Eu vou dar tudo certo. Eu recebo, é verdade. Tô com 52 anos. Na verdade, não sou velho, eu sou experiente. Isso. Né? Experiente. Só que eu fui acostumado, enquanto criança, a comer. Eu lembro que quando nevou em Curitiba, em 1974, eu tinha ali os meus 3 anos de idade, eu estava à frente de um fogão a lenha. Que na minha casa tinha um fogão a lenha, uma baita de uma janelona, e eu estava na frente daquele fogão e eu comecei a ver a neve cair. Sério? Você lembra disso? Eu lembro. Oxi. A gente lembra do nosso passado, você pensa que não. Então, aos 3 anos de idade, eu lembro disso, exatamente como é que eu tava e com uma canequinha de café na mão. Que a minha mãe tinha feito pra mim. Na verdade, não era café, era um negócio. Todinho, né, gente? Era um negócio tipo cor-de-rosa, assim, com leite. Tipo Quick. Nesquik, esses troços aí. Aí eu tava com isso na mão e começou a nevar. Gente. Rosa. Era de morango. Eu gosto. É vermelhinho, eu gosto dessas coisas. Isso não se pode fazer. Eu não podia deixar passar essa piada. E aí o que acontece? Cara, a comida feita num fogão a lenha, ela tem um outro sabor. Sim. Só que ela demora pra caramba pra fazer. Só que é uma comida boa. Esses dias falando com o Giba, né, lá no restaurante, eu falei, cara, eu não sei como é que o pessoal consegue comer comida de micro-ondas. Eu acho absurdo. Se você consegue, cara, parabéns. Eu não consigo gostar disso, né? E o fast food, essa questão toda, eu sofro com essas comidas. Eu gosto daquela coisa mais saborosa, que leva mais tempo pra fazer e tal. E tem mais consistência, faz melhor, inclusive faz bem pra saúde isso, né? Então, tudo tem um processo. Para uma maior qualidade leva mais tempo. Não é rápido assim. Coisas que às vezes a gente não está disposto a esperar esse tempo, né? E esse autoconhecimento faz você ter essa noção de tempo, sim. Eu sou assim, eu preciso desse tempo. Eu levei 6 meses para isso, agora eu vou levar 2 meses. Puxa, eu aprendi ontem isso, hoje eu já vou colocar em prática. Nossa, tô super à vontade, tô super bem. Você nem sabia que você gostava daquilo. Você só não sabia fazer. Quantas coisas comigo é assim? Então, veja, cada coisa tem um determinado tempo, um determinado jeito. Cada pessoa muda de uma para outra, porque a gente é único. Isso é lindo, é lindo. É uma forma que Deus fez de nos colocar... um jeito muito bacana de a gente viver e que por mais que todo mundo fale, todo mundo pense, a gente é único, a gente é diferente um do outro. Então assim, você pode arriscar, você pode fazer as coisas, você pode buscar uma coisa diferente, mas não entre naquele estresse assim de putz, eu tenho que ser perfeito. Tem aquela famosa frase também, né, que bastante coach usa, melhor feito do que perfeito, né? Já ouviu essa também, Theo? O que você acha dessa frase, Theo? Muito, já ouvi muito. Você gosta dessa, Theo? O que você acha dela? Concorda? Ele não concorda com nada, eu acho. Eu tô achando que não. Sou contra coach. Ele é contra coach. Ele não gosta, meu Deus do céu. Mas ó, melhor feito que perfeito, cara. Não, é melhor feito, bem feito com aquilo que você tem na mão do que não perfeito. Não, cara, porque assim, você precisa entender uma coisa. Faça o que você precisa fazer com o recurso que você tem hoje. Com aquilo que você tem de conhecimento, com aquilo que você tem de habilidade. E procure fazer bem feito. Agora, melhor feito do que perfeito. Vai fazer de qualquer jeito? Não. Faça bem feito com o recurso que você tem. Porque quando eu digo assim, melhor feito do que perfeito, eu estou dizendo assim, posso fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito. Porque o nosso cérebro ele é meio literal em algumas coisas. Então, vou fazer de qualquer forma, porque afinal de contas, melhor feito que perfeito. Não. Entregue algo muito bem feito com o recurso que você tem. Acho que é o Cortella que fala isso, né?
Eu vou fazer o que eu tenho agora, do jeito que eu posso, enquanto eu não posso fazer com a melhor ainda. Um negócio assim, é uma frase tipo isso. Em resumo, ele usa o recurso que ele tem para agora, ele faz o melhor que ele pode, enquanto ele não tem recurso para fazer melhor ainda. Porque quando tiver melhores recursos, vai fazer melhor ainda. Sim. E o que acontece? A pessoa fica pensando assim, não, quando eu tiver um carro, eu vou viajar. Quando eu tiver não sei o quê, eu vou fazer. Não, seja antes, comece antes, faça com aquilo que você tem, né? Essa aí, né? Seja a sua melhor versão no momento com aquilo que você tem na sua mão. Não se preocupe em querer ter mais para fazer. Faça com aquilo que você tem. Quer ver uma outra mentira que você deve ter ouvido já? O Theo vai dizer que não de novo, né? Mas ok. Tá te pegando pra Cristo hoje, Theo. Eu tinha que puxar o Theo pra sentar aqui. Theo, me fala uma coisa. Você já pensou em fazer alguma coisa assim, dizendo... Não, eu vou falar com ele porque o não eu já tenho mesmo. Várias vezes. Já pensou isso? Sim. Você já pensou isso? Sabia que isso é uma baita de uma mentira? Você já está dizendo pro teu cérebro que tem a possibilidade do não. Mas na realidade, eu só tenho um não para alguma coisa quando está escrito que naquele lugar eu não posso. Quando está escrito que naquele lugar eu não tenho acesso. Aqui é proibido estacionar. Então ali o não eu já tenho. Ah, você não pode mexer em tal coisa. Ali o não eu já tenho. Agora quer ver? Vai o pastor de novo. Olha só. Muito pastor hoje, né, Theo? Olha o pastor aqui hoje. Olha esse versículo aqui, que coisa linda. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Cara, ouve uma coisa, o sim você já tem. O sim você já tem. E o amém vai ser assim, eu vou até lá para conquistar. Pode ser que tenha um não, mas eu não vou com a possibilidade na minha cabeça. Não, eu vou fazer isso porque o não eu já tenho. Eu vou falar com ele porque o não eu já tenho. Eu vou tentar vender isso porque o não eu já tenho. Na verdade, é uma mudança de pensamento, né? É uma mudança de pensamento. É uma forma de pensar melhorada, diferente. Não esperando já a desgraça. Eu já vou declarando que eu tenho a chance do não. Rapaz, se tudo é conforme eu penso, conforme é esse versículo, né? Conforme você pensa em sua alma assim então eu já vou, não. O não eu já tenho. Pronto. Eu já joguei a chance grande de não ter a conquista porque o não eu já tenho. Não vá com o pensamento que o sim você já tem. O não vai ser uma consequência do teu produto, de repente, não atender a demanda daquela pessoa. Mas o sim você já tem. Para com esse negócio. Você percebe quanta mentira contam pra gente? Não acredite nessas coisas. Não acredite no que está sendo colocado. Sabe, tenha senso crítico. Né? Olhe para as coisas de uma forma assim, um pouquinho mais... Abrangente, um pouco mais de cuidado. Uhum. Né? Ah, tem um monte de coach que fala porcaria? Claro que tem, mas tem um monte de gente que fala porcaria. Né? O Theo não gosta de coach, eu também não. Eu também não gosto. Do jeito que os caras fazem, eu não gosto. Gente, né? eu amo um coach. Ah, sei. Declaração de amor no ar. Só faltou agora aparecer no vídeo coraçõezinhos assim, e tal. Mas é legal. Eu acho que e a ideia hoje nossa realmente é de trazer consciência para algumas coisas. Né? E fazer assim, cara, se você se conhecer, você já ganhou 80% da batalha. Porque qual que é a dificuldade hoje? Eu estava vendo até a Bia falando sobre isso, aquela terapeuta que é bem bacana, assim, os pensamentos dela, que a doença do século é comparação. A gente já falou sobre isso hoje. E é verdade. Enquanto eu estava presa pensando que porque todo mundo usa salto, eu tinha de usar salto, eu não conseguia pensar que eu poderia trabalhar com a consultoria de imagem. O dia que eu me autoconheci e me entendi comigo mesmo e me comprometi com alguém, eu saí desse lugar aos pouquinhos e eu fui, sabe, procurando o meu espaço do meu jeito, porque eu sou um ser humano, eu estou no mundo, eu posso, eu tenho, eu quero, eu consigo, eu faço. É assim que é. E eu fui com medo mesmo. Eu fui achando que eu ia ganhar, não. Eu ainda pensava muito assim, não. Até que
eu recebi mais sims do que nãos. E esses sims me fortaleceram para que na minha caminhada eu conseguisse me manter ativa, proativa, fazendo exatamente aquilo que eu desejo fazer, que é abençoar a vida das pessoas através da sua imagem. Então, veja, ninguém falou que é fácil. Todo dia a gente... Às vezes você resvala um pouquinho. Ontem eu estava conversando com um amigo, eu falei, cara, que vontade de desistir disso. Ele falou assim, todo dia eu tenho isso. Aí todo dia eu penso, pois é, mas eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Se eu não fizer o meu, ninguém vai fazer por mim. Bonito é, com o que eu tenho, com a simplicidade que eu tenho, eu consegui tocar alguém de forma muito tranquila, às vezes até assim pequena, sabe? Mas que aos pouquinhos isso vai me fortalecendo no sentido de que, o que eu estou fazendo está dando certo. E se parabenize cada vez que você conseguir isso, esse feito com você. Se dê a chance de realmente se potencializar naquilo que você deseja, vivendo aquilo que você foi feito para fazer. A gente às vezes está cheio de coisas assim, principalmente se você é cristão, né? Tem que ter uma palavra, tem que ter um rema, tem que ter... Gente, é mais fácil do que a gente imagina. Simplesmente vai fazendo e as portas vão se abrindo, as coisas vão dando certo. Ou então, não realmente não está dando certo, não é isso. E a gente tem que tentar. A gente precisa tentar. A gente deve isso pra gente. Porque se a gente não passar a fazer essas coisas pra gente nas tentativas e sendo quem a gente gostaria de ser, buscando esse autoconhecimento na partilha desse conhecimento com o mundo, a gente não consegue saber. Deus pode urrar lá de cima, falar um monte... A gente não consegue saber. Porque você não tá fazendo. Porque é no fazer. É na caminhada que as coisas acontecem. Se você não fizer, se eu não fosse atrás, eu não estaria hoje sendo consultora de imagem e fazendo o que eu faço tão bem. Tão bem. Eu faço isso bem. Eu me alegro com isso. Eu poderia trabalhar nisso o dia todo sem comer. Que eu ia estar feliz. Porque eu nasci para fazer isso. Mas em compensação, sei lá, você vai falar lá uma coisa para eu fazer que eu não curto, não gosto mesmo. Cara, vai dando um peso, um negócio, não. Para mim, a consultoria não é pesada. É a mesma coisa, Silmara, ouvir as pessoas. Cada um de nós tem uma coisa que gosta mais de fazer, que se entende gente por aquilo, sabe? E a gente precisa respeitar isso. Mas não se compare com o outro. Entenda que as mídias sociais hoje são muito, muito editáveis. Faça o seu melhor. E o seu melhor não é o meu. O seu melhor não é o meu e vice-versa. Então, assim, cada vez que a gente se dispõe a se autoconhecer e a ampliar esse nosso conhecimento para tocar outras pessoas, haverão sim as diversidades. Mas a gente vai passar por isso e vai melhorar e vai conseguir galgar novos degraus. Então, de uma maneira tranquila. A gente precisa, com a gente, melhorar isso no sentido de a gente se permitir viver algo novo através desse autoconhecimento. O autoconhecimento liberta. Sim. Pronto. Ele liberta mesmo. Sim. Ele traz uma verdade sobre nós. Né? E aproveitando aqui, né? Então veja. O sim você já tem. Não é o não que você tem. Tá bom? A zona de conforto, ela existe e muitas vezes é porque você tem medo de passar por aquilo que você já passou, porque o teu passado tem influenciado. Isso acontece porque aquilo que você aprendeu enquanto criança tá aí, né? E talvez você precise de ajuda. Você precisa de ajuda de um psicólogo, você precisa de ajuda de um psiquiatra, você precisa de ajuda de um profissional, um terapeuta, precisa de ajuda de um camarada que nem o Silmar, de um coach que pode te ajudar na área de mentoria, na área de aconselhamento, é a área que eu trabalho. Você precisa dessa ajuda. Você prestar contas é importante. E saiba que ficar parado não vai... Tua vida não vai mudar. Se você ficar no lugar onde você está. Né? Você não precisa ser um super-homem, não precisa ser uma super-mulher, mas você pode melhorar todo dia um pouquinho. Né?
Decida melhorar um pouco, cada dia um pouquinho. Sem ter essa pressão de ter que ser perfeito. Sem ter essa pressão do que o Instagram e as mídias sociais falam. Não, é para você isso. Para que você tenha uma vida melhor. Né? Se você quiser contratar a gente, tá, agora fazendo o nosso jabá, né? Se você quiser contratar a gente, pode contratar. Estamos aqui, né? Só mandar um direct, né? A gente tá aí, tal, sem problema nenhum. É o trabalho, aquilo que a gente faz, né? Mentoria, consultoria de imagem, o que você quiser, a gente te faz qualquer coisa, né? Bem legal. Mas perfil comportamental, querer saber como funciona o seu perfil comportamental, é um trabalho que eu faço, né, de análise. Eu sou analista de perfil comportamental, posso te ajudar com relação a isso também. Enfim, a gente pode te ajudar de um monte de jeito, né? Mas o Pense Nisso, ele nasceu para que você possa ser ajudado com o conteúdo que aqui está. Você vendo na vida das pessoas que vêm aqui que elas tiveram as dificuldades delas e elas superaram essas dificuldades, elas ainda passam por dificuldades, uns faliram, outros quase faliram, outros isso e aquilo, e você percebe que a vida é isso mesmo, é vida real, dia a dia. A ideia do Pense Nisso é trazer a vida que realmente nós vivemos. Foi por isso que esse canal nasceu. E aproveitando já que estamos encerrando, eu quero te pedir, nos ajude divulgando isso. Manda, compartilha, aciona as notificações, segue no Instagram, segue a Neu no Instagram, me siga no Instagram, siga o Pense Nisso no Instagram, divulga para as pessoas, mostre esse podcast para elas, porque eu tenho certeza que é um belo de um conteúdo que vai estar ajudando a vida das pessoas a que você possa se desenvolver. Neu, muito obrigado por estar aqui de novo. É nóis. Eu que agradeço, né, por estar aqui conversando com vocês. Muito legal. Theo, obrigado pela sua participação, dizendo não praticamente em tudo. Né? Eu agradeço vocês por estarem aqui com a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu tenho certeza que você pode desenvolver a sua vida muito melhor do que você está desenvolvendo hoje. Mas, de novo, sem essa pressão que todo mundo faz. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.